Shalom, paz de Deus, graça e paz, todas as saudações cristãs. Alguém pode perguntar, mas por que o irmão saúda assim, não saúda com uma saudação só? Porque todas essas saudações que eu falei aqui são bíblicas, tá? Todas elas. Porque o Senhor Jesus, quando ele falou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, ele falou shalom, porque lá em Israel, shalom é paz, entendeu? Então, todas as que eu falei aqui são escriturais. E aqui eu recebo pessoas de várias denominações e a nossa intenção aqui é ensinar aquilo que nós aprendemos. Não somos nada. Deus nos guarde, mas procuramos fazer o possível para alcançar as pessoas em Cristo Jesus, não denegrindo nem desfazendo da fé das pessoas, mas querendo mostrar a elas algo que talvez elas não conheçam. Inclusive pessoas que são irmãos e irmãs mesmo, que são conhecedores da Bíblia, mas não entenderam ainda algumas coisas que estão acontecendo hoje, nos nossos dias atuais. Hoje eu quero falar a respeito da simbologia oculta na arquitetura de templos religiosos. Uma influência ou uma coincidência? Vocês tirem as suas opiniões. Eu fiz aqui um estudo e vou passar para os irmãos, tá? A arquitetura dos templos, irmãos, ela sempre refletiu valores espirituais, estéticos e culturais das religiões da época. Nós sabemos que a nossa religião é visitar o órfão e a viúva, né, e orar pelos enfermos. Essa é a verdadeira religião. Agora, o homem tem uma visão de religião diferente. Então vamos falar dentro dessa visão que as pessoas conhecem mais, para que eles possam entender e o que eu quero dizer, ok? E nós sabemos, eu, por exemplo, tenho um pensamento que templo somos nós, o templo do Espírito Santo. Mas eu vou ter que citar templos aqui para que vocês entendam, ok? Templos de pedra, né? Vamos dizer assim. Em algumas construções para igrejas modernas, surgem elementos visuais, estruturais, irmãos, que remetem a uma simbologia usada na maçonaria, ok? Uma sociedade discreta que atua há séculos em diversos setores da sociedade, inclusive no meio religioso. Até que poderia dizer que ela era secreta, mas hoje muita coisa ela está manifestando. Se bem que continua sendo secreta porque tem coisas ocultas que nós não conhecemos, mas já ouvimos pessoas que eram de lá falar. Não vamos entrar nesse assunto, porque não é isso a nossa intenção. A simbologia maçônica, eu vou dar uma breve explicação. A maçonaria é conhecida por símbolos, por apertos de mão e etc., para representar verdades espirituais e filosóficas, entre os quais mais conhecidos estão o olho que tudo vê, que representa o grande arquiteto do universo, como eles chamam, observando tudo quando aparece dentro de um triângulo. A coluna de Boaz e Jaquim, inspiradas no templo de Salomão, simboliza a força, estabilidade e muitas das vezes aparecem aos pares nas entradas das construções. Isso, irmãos, que eu quero explicar hoje sobre as construções e a influência que isso pode ter no mundo espiritual. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem, há também igrejas que colocam pavimentos, pisos quadrangulados, um branco, um preto. Isso daí também é uma dualidade do bem e do mal. O triângulo com uma luz representa a iluminação e o conhecimento superior. Certo, irmão? E atrás, dois tronos ou cadeiras, atrás de tribunas. Existem lugares que colocam duas cadeiras, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, ok? Isso que significa? Pode representar os dois vigilantes ou autoridades maçônicas da loja. Essas cadeiras, elas existem dentro da loja maçônica. E também existem vários e vários templos religiosos. Não aqui citando nome de templos ou instituições, mas não é só uma que tem isso, ok? Quero deixar claro aqui. Aí a fachada triangular, sempre você vê. É claro que as casas, geralmente, aí no Brasil, são feitas assim, não é? Em cima. Mas não quero dizer isso. Eu quero dizer, debaixo disso aqui, vamos supor aqui uma casa, meu irmão está entendendo? Mas debaixo disso
existe um pequeno triângulo assim. Para que isso? O que significa isso? Isso daí, irmão, e às vezes um vitral circular no centro. Tem denominações que não tem o vitral, mas tem uma roda com um pontinho no centro, certo, irmãos? Isso quer sugerir o olho que tudo vê. Em alguns desses edifícios que eles chamam de templos, esse olho aparece de forma artística, cercado por raios de luz, né? Às vezes não, às vezes é bem discreto, né? Colunas imponentes na entrada e também atrás do púlpito. Presença de duas cadeiras atrás, bem simétricas, essas cadeiras ficam próximas ao púlpito. Pode ser conexões simbólicas com o modelo da loja maçônica, onde dois oficiais sentam-se ao fundo. E também essas colunas, né, que eu estava falando, colunas gêmeas, muitas das vezes sem função estrutural. Já fui em denominações que tinha duas colunas, elas não resolviam, não serviam para nada, era só para... Eles dizem que é para ficar bonito, porém isso, irmãos, é uma conexão simbólica com um modelo também, são semelhantes às colunas da loja maçônica que simbolizam Boaz e Jaquim, ok? A iluminação central com um triângulo. Alguns templos possuem vitrais clarabóias triangulares no teto, projetando luz direta sobre o altar, símbolo recorrente da maçonaria. Existem aquelas que têm atrás do púlpito, acima, um pouco elevado, tipo de um vitral, que dá uma impressão que é um olho. Ele fica meio assim, meio oval, assim, ó. Mais ou menos assim. Acima do púlpito, os irmãos estão acima, atrás, aqui embaixo o púlpito, do lado uma cadeira, do lado da outra, isso é um símbolo maçônico, certo, irmãos? Isso significa uma simbologia muito forte, maçônica, projetando ali a luz através do sol que bate ali, não é? E esse símbolo é da maçonaria. E, como eu já disse, pavimentos quadrangulados de preto e branco, né? É um padrão usado na maçonaria para representar o caminho espiritual entre a luz e as trevas. Agora uma pergunta, isso é uma influência ou é uma coincidência? É difícil afirmar com certeza que todas essas escolhas são deliberadas por muitos estilos arquitetônicos que se repetem naturalmente. No entanto, a recorrência desses símbolos juntos em certos tempos levanta questionamentos, sim. Há relatos de membros influentes em algumas igrejas com ligação pessoal com sociedades secretas, e eles dizem que não há. Eles não vão dizer que há, certo, irmãos? Esqueça isso. Eu vou perguntar para fulano. Você vai perguntar, você vai ficar marcado, ele vai dizer que não há. Ele vai mentir para você e ponto. Entende? Essa é a verdade. E agora, a falta da reação dessa liderança hoje vai construir um templo, uma igreja, materialmente falando, eles falam que é templo, que é igreja. Templo somos nós, mas eles falam que é, tudo bem. Vai construir com essa simbologia. Será que essas pessoas não sabem disso que eu estou falando? Eu que sou uma pessoa que não tenho lá tanto conhecimento, vocês dizem que eu tenho conhecimento, não vou dizer que não, mas não sou assim um expert nesse assunto. Mas as pessoas que estão ali sabem. Por que não fazem de outra forma? Por que fazem sempre a mesma forma? Pedem para os seus engenheiros, para os seus construtores manterem igual. Qual a influência que existe nisso? Entendeu, meus irmãos? Isso existe uma influência, sim, obscura, que você não enxerga com os olhos da carne. Mas você, sem perceber, está se prostrando, às vezes, das colunas de Baal, que são chamadas essas colunas desde o tempo das Sagradas Escrituras, lá atrás, ok, irmão? Mesmo que a instituição religiosa como um todo não tivesse envolvimento, esses símbolos podem ser inseridos por arquitetos e engenheiros ou membros influentes com outras intenções. Às vezes a pessoa está ali, é simples,
Vai lá uma pessoa que foi mandada por um líder que conhece, não tem que ser feito igual, tem que ser assim. Por quê? Fica uma pergunta, por quê? Então nós temos que observar isso com discernimento. Temos que observar até o espaço que nós adoramos. Eu adoro aonde Deus prepara, debaixo de uma árvore, na minha casa. Nós não vamos acusar precipitadamente aqui, mas vamos buscar aqui a clareza para que nós possamos entender realmente o fundamento dessas coisas. E orar para que Deus nos ilumine para não estarmos debaixo destas coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Então, irmão, esse estudo aqui não tem intuito de atacar instituições, pessoas, mas alertar, quero deixar bem claro, sobre o cuidado necessário com os sinais visíveis que possam indicar coisas externas na casa que era para se juntar e louvar a Deus, vamos supor assim, onde que deveria ser um lugar, se é uma casa que é usado para isso, deveria ser para glorificar a Cristo, porém não é. E em muitas delas estão até proibindo que se pregue o Evangelho de Jesus Cristo, mas que se use o nome de Cristo sempre apenas como um selo para chamar a atenção das pessoas. Se prega prosperidade, mudanças de cativeiro e etc. Eu peço que vocês entendam, embora muitos poderão achar que eu estou falando de uma denominação, não, eu estou falando de várias que têm isso, porque eu conheço várias que têm essas estruturas. E fica claro, irmãos, que mesmo que alguns líderes negam, existem pessoas influentes ali dentro que podem estar até na liderança, que sabem do que eu estou falando. Cuidado para que você não seja enganado. Você já viu a água misturar com azeite? É difícil. Ore a Deus e peça uma iluminação através da oração e você vai ver que eu estou falando a verdade. Se a maçonaria está ou não envolvida dentro da tua denominação. Isso é fato. Se eu for buscar mais argumentos ou estudar mais, seria eu apontar denominações. E eu não quero. Eu quero que você tire as suas conclusões. Deus abençoe, paz de Deus, shalom e até o próximo vídeo.